Olá, queridos alunos, vamos lá começar mais uma aula de geografia? Então, a aula dessa semana corresponde à aula 7, que também fala um pouco sobre a economia europeia, ok? Então, vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto. Então, para a gente começar, a gente ainda vai falar um pouco mais sobre essa divisão da Europa Ocidental e Oriental, das diferenças que existem, nessas duas regiões, entender um pouco por que isso acontece. Primeiramente, a gente tem que lembrar que a divisão da Europa Ocidental e Oriental, ela se dá, principalmente esse termo foi utilizado, essa divisão foi utilizada no fim da Segunda Guerra Mundial, que a gente tinha a divisão dos países capitalistas, aqueles que estavam sob a influência dos Estados Unidos, e dos países comunistas, que estavam sob a influência da União Soviética. Então, atualmente, se a gente for pensar nessa divisão, basicamente ela separa a Europa entre a parte mais desenvolvida, que é essa parte ocidental, que a gente vai falar um pouco mais hoje, da parte menos desenvolvida, que é a Europa Oriental, tá? Então, muito importante a gente perceber, por que começou essa divisão. Então, hoje a gente fala um pouco sobre as 4 maiores economias da Europa Ocidental, tá? Esse assunto ele está na unidade 1 do nosso livro, capítulo 3. As páginas correspondentes à aula de hoje são de 59 a 67, tá bom? Então, falando um pouco sobre a Alemanha. A Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, tá? No período aí de 1939 a 1945, ela foi dividida em 2 partes, como a gente acabou de falar aí dessa divisão. Então, nesse período de capitalismo e socialismo, nós tivemos a Alemanha, dividida em República Federal Alemã, RFA, a sigla, que era a parte capitalista, e a República Democrática Alemã, RDA, a parte que correspondia, à influência da União Soviética, a parte comunista, ok? Então, quando que a gente tem a dissolução, desse momento da Alemanha? Em 1990, com a derrocada do Bloco Socialista, então houve a reunificação do país, da Alemanha, tá? É interessante a gente entender que na Alemanha, por causa dessa divisão que ocorreu no pós-Segunda Guerra Mundial, existia certo preconceito com os alemães que vivem na parte oriental, que tem uma certa diferença com essa população. Hoje não tanto mais, essa diferença, essa discriminação dessas pessoas, por causa do grande número de imigrantes, que entram todos os dias na Alemanha. Então, diminuiu um pouco essa diferença, mas era bem expressiva, com as pessoas que viviam do lado oriental. Então, vamos lá. Hoje a Alemanha, ela tem uma indústria bem moderna, bem dinâmica, e é a maior economia da Europa. Então, a Alemanha, ela tem a maior economia, de todo o continente europeu, e ela está em 4º lugar no mundo, Ela só perde aí para Estados Unidos, Japão e China, É a 4ª maior economia do mundo. Qual que é o destaque principal da Alemanha? Então, vai ser as indústrias de base, tá? As indústrias que fornecem aí produtos para outros tipos de indústria. Então, é o principal tipo de indústria que a gente vai ter na Alemanha. E é bem interessante que a Alemanha ela é o maior produtor, de máquinas ferramentas. O que é essa máquina ferramenta? Então, é uma máquina que é utilizada na fabricação de peças, tá? Por exemplo, vamos imaginar, a gente tem alguém que trabalha com madeira. Então, essa pessoa, para ela desenvolver alguns objetos, ela precisa de ferramentas, de máquinas que vão tornear, desenhar aquele material. Então, a Alemanha, por exemplo, ela produz essas máquinas que vão dar acabamento em outros produtos, tá? Então, ela é o maior, a gente não está falando só de produtos relacionados à madeira, tá?
Aí a Alemanha ela vai produzir materiais metálicos, plásticos, tá? Vários outros produtos. Então ela tem esse destaque de ser a maior produtora de máquinas ferramentas, ok? Então vamos ver um pouquinho mais sobre as atividades econômicas da Alemanha. Então, falando do setor industrial, quais são os destaques da indústria, né? Então a gente já percebeu que a Alemanha tem um grande potencial em indústria de base, tá? O destaque então é no setor automotivo, os maquinários que a gente falou com vocês, eletrônicos, siderurgia e medicamentos, tá? Então a Alemanha ela tem um grande desenvolvimento na área de medicamentos também. O que é interessante? A gente vai ter uma grande disponibilidade, tá, de jazidas de carvão. Então, isso vem desde o período das revoluções industriais, tá? Por isso que se iniciou as revoluções industriais, principalmente nessas regiões, por causa da grande quantidade disponível de carvão que a gente tem, ok? Na indústria também a gente vai ter uma alta tecnologia em pesquisa e inovação. Então a gente tem muitos tecnopolos espalhados na Alemanha, tá? São áreas de grande desenvolvimento tecnológico. Como que é a agropecuária então na Alemanha, né? O que é o destaque na Alemanha? São a produção de suínos, leite e cultivo de cereais, o milho e oleaginosas. Tá? Então, é o grande potencial na Alemanha, são esses produtos aí. O que é interessante também, que passou a empregar um número cada vez menor de trabalhadores, tá? Isso é um fator que ocorre em vários locais do mundo. Devido ao uso intenso de máquinas, a gente vai ter uma redução de trabalhadores no meio rural, tá? E aí, em decorrência disso, a gente vai ter a migração de muitos trabalhadores para as áreas urbanas, ok? Outra coisa da agropecuária na Alemanha é que ela é muito eficiente, tá? Por que ela é muito eficiente? Porque nós estamos falando da primeira economia aí da Europa e ela emprega muita tecnologia, tá? Então eu vou ter uma maior rentabilidade devido a esse fator. Falando de atividades econômicas ainda, vamos ver como que funciona o comércio e serviços na Alemanha, né? Esse setor de comércio e serviços, ele é muito significativo, ele representa quase 70% de todo o produto interno, né? De todo o PIB do país. O turismo também, ele movimentou, né, na Alemanha, cerca de 287 milhões de euros. Esse dado aí é fornecido do ano de 2015, tá? Interessante na Alemanha é a virada energética, tá? Então, a Alemanha, ela tem empregado várias técnicas, tem diversificado muito os recursos energéticos, porque ela está empregando um esforço para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Então, vocês imaginam, desde o período das primeiras revoluções industriais, né, essa grande disponibilidade de carvão, a queima desses produtos. Então, a Alemanha ela já emitiu, né, por muito tempo, muitos gases poluentes na atmosfera, ela contribuiu muito, né, com o efeito estufa, mas hoje em dia ela tem tentado, né, reduzir esses poluentes. De que maneira? Investindo em fontes de energia limpa, né? Então aqui a gente pode observar a instalação de várias placas solares, né, para tentar reduzir um pouco essa emissão dos gases. Outro fator que eles têm utilizado muito é a energia eólica, tá? Então, são alternativas, são medidas que o país tem buscado, tá? Para tentar desativar efetivamente as minas de carvão e eliminar também as usinas nucleares. Então, estão fazendo investimento pesado, né? E a ideia é que tudo isso ocorra até o ano de 2022, tá? É a perspectiva que eles têm aí.
Vamos falar um pouco de França, então uma das economias mais importantes também da Europa Ocidental. E em 2018 a população francesa era de 67,2 milhões de habitantes, tá? Esse dado aqui que a gente trouxe para vocês. A economia francesa, ela tem uma agricultura voltada para o mercado interno, tá? Então, muito do que é produzido fica naquele país. E tem uma indústria bastante moderna, e um forte setor de serviços, tá? O destaque mesmo na França fica para o turismo, que recebe aí milhões, né, de turistas todos os anos. E uma das principais atrações turísticas, né, é a Torre Eiffel, que a gente está visualizando aqui. Ela recebe mais de 80 milhões de visitantes ao ano, né? 82 milhões de visitantes ao ano. É uma previsão que a gente tem aí. E tem bastante destaque a área do turismo na França. Como que funciona, então, a agricultura na França? Então, lá nós temos uma das maiores áreas cultivadas da Europa, né? E ela recebe muitos subsídios do governo também. Então, para se manter produtiva, né, o governo vai fazer alguns investimentos, vai dar alguns recursos para quem se mantém na área rural, para quem está ali cultivando algum produto. Então, ele vai oferecer um protecionismo em relação a produtos de outros países, ele vai oferecer facilidades de empréstimo, taxas menores, tá? Então, tudo isso aí vai favorecer as pessoas que ainda produzem em meio rural. Como que funciona a indústria na França, né? O setor metalúrgico, ele se destaca na economia do país. Então, o maior destaque aí vai ser para a área metalúrgica. A energia na França, o que vai ocorrer? A gente importa carvão e petróleo, né? Nesse país eles vão importar carvão e petróleo porque eles não têm abundância em recursos naturais. Então, a energia nuclear ainda corresponde a 75% da matriz energética da França, né? É um potencial muito alto, né? Um consumo muito alto desse recurso, mas porque eles não têm disponibilidade de recursos naturais, eles não têm outras fontes, então fazem bastante uso de energia nuclear. Vamos ver um pouquinho agora sobre a Itália, né? O que a Itália vai nos apresentar? Então, vai ter diferenças entre o norte, tá? Você pode observar aqui que é uma área muito mais desenvolvida, é a parte mais industrializada, e a parte sul da Itália, que vai ser uma área mais voltada para a agricultura, tá? A partir de 1950, nós vamos ter grandes investimentos voltados para a Itália, tá? Principalmente na área agrícola, no setor primário, por meio da modernização das práticas agrícolas, né? Então, eles fizeram um alto investimento para conservar os solos, recursos para irrigação, então, para desenvolver mais essa área agrícola, ok? Então, a gente vai ter algumas fábricas estatais, né? Dos setores químico e metalúrgico que foram instalados na parte sul também desse país, ok? Então, aqui já dá para a gente identificar as regiões mais industrializadas, que a gente já verificou ao norte, né? As indústrias siderúrgicas, que estão destacadas aqui, também mais ao norte, mas nós temos uma um pouco centralizada e uma ao sul aqui, tá? Aí temos indústria naval, automobilística e aeronáutica, as indústrias químicas também, nós vamos ter espalhadas por todo o país. Indústria têxtil, concentra-se mais ao norte, né? E a disponibilidade dos recursos minerais. Então, nós temos aí o chumbo e o zinco e extração de mármore, ok? Falando agora um pouco sobre o Reino Unido, né? O Reino Unido, então, ele vai ter
a ilha da Grã-Bretanha. Então, todo esse conjunto aqui de ilhas, ele compõe, né, a ilha da Grã-Bretanha. Desculpem. E aí nós temos a ilha, né, que corresponde à região da Irlanda. Então, nós temos a Irlanda e a Irlanda do Norte. Então, por muito tempo, houve a junção, né, dessas regiões, formando aí uma união política, né, para eles defenderem o território, para eles fazerem trocas comerciais, foram tendo no decorrer dos tempos essa junção. Então, em 1536, a Inglaterra ela se uniu ao país de Gales, então foi a primeira junção. Em 1800, a Irlanda se juntou a esse grupo também, ok? Aqui a gente tem o país de Gales, que se juntou em 1707. Então, no início do século XX, a Irlanda perdeu a parte do seu território, né? Então, a gente tem aqui grupos católicos e protestantes, então, houve essa divisão no início do século XX. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, do ponto de vista político e econômico, a Inglaterra é a região mais povoada e a mais importante do Reino Unido, tá? A gente costuma ouvir dizer que o Reino Unido é o país de países, né? Por causa dessa junção, a gente tem essa conjunção. Desculpem aí, eu tô gravando aqui no colégio. E aí tocou o sinal aqui por causa da mudança de horário, tá? Então, vamos continuar aí. Então, falando do Reino Unido, o que compõe o Reino Unido? Então, nós temos as ilhas da Grã-Bretanha, né, que correspondem ao país de Gales, a Inglaterra e a Escócia, e ainda temos a Irlanda do Norte, que compõe, né, esse Reino Unido. Vamos avançar um pouquinho. Eu trouxe um pequeno vídeo aqui para vocês, para a gente entender um pouco como que funciona nessa questão do Reino Unido, tá? Prestem atenção aí. Deixa eu só mudar aqui. Não. Ah, meu Deus. Prontinho, então. Desculpa aí, a professora se enrolou um pouquinho aqui para conseguir ajustar o vídeo, né? Porque eu tinha colocado uma canetinha aqui de texto e ela me atrapalhou um pouquinho, mas tudo resolvido. Então, a gente colocou aí um pequeno vídeo que fala um pouco mais sobre o Reino Unido para vocês esclarecerem melhor as ideias a respeito disso, tá? Então, nós temos aqui mais uma pequena representação
Temos a Inglaterra destacada, né, em vermelho aqui, e temos a bandeira desse país. Então, a Grã-Bretanha, né, esse conjunto de ilhas que formam a Grã-Bretanha, então, ele é constituído de quê? Escócia, Inglaterra e País de Gales. Se eu falo da Grã-Bretanha, então eu estou falando desses 3 países aqui, tá? Mas quando a gente fala de Reino Unido, então a gente vai ter um conjunto maior. Pega as ilhas da Grã-Bretanha, que a gente acabou de falar, País de Gales, Inglaterra e Escócia, mais a Irlanda do Norte, ok? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Se tiver alguma dúvida, nas aulas posteriores aí a gente vai conversando mais a respeito desse assunto. Então, vamos falar a relação do Reino Unido com a União Europeia, tá? A gente vai falar muito ainda, vamos entender como se formou, como se formou a transição de nomes que a gente tem até chegar à União Europeia, né? Como tudo aconteceu. Mas a ideia é que esse bloco econômico formado por vários países, né, ele vem para facilitar, para que o comércio seja mais ágil, seja facilitado, que a gente tenha uma diminuição de tarifas, de impostos, para que haja uma livre circulação de pessoas por esses países. Então, vários benefícios para facilitar. Então, o Reino Unido, por muito tempo, né, ele fez parte da União Europeia. Então, aqui mesmo, a gente pode ver, ó, até 1960, o Reino Unido, ele se isolava politicamente em relação à Europa. Ele não tinha boas relações com a Europa, né? O Reino Unido era algo independente, então ele não tinha uma boa relação. Mas, em 1973, ele vai ingressar no mercado comum europeu, tá? O mercado comum europeu, que a gente vai estudar, ele vai dar origem aí à União Europeia. Então, houve várias transições até a gente chegar a esse formato, tá? Então, por que sempre houve um problema do Reino Unido com essa União Europeia? Porque, basicamente, o Reino Unido ele sempre manteve melhor relação com os Estados Unidos, tá? Ele tinha uma relação mais próxima, política e economicamente, com os Estados Unidos. Então, isso repercutiu por vários anos. Em 1975, foi realizado um referendo no Reino Unido sobre a permanência ou não do país no bloco, tá? Um referendo é uma votação popular. Então, a população, o governo vai estipular ali determinado critério e a população vai votar, né, para a gente decidir quais os rumos que vão ser tomados. Então, em 75 foi feito esse referendo com a população sobre a permanência ou não do país no bloco, tá? Então, o Reino Unido fica ou não na União Europeia, nesse bloco que tem alguns benefícios aí. E o resultado da votação, a ampla maioria, foi favorável à permanência. Não, o Reino Unido continua. Então, isso em 1975. Em 2016, houve um novo referendo, né? E aí o resultado, por uma pequena margem, foi favorável à saída da União Europeia. Então, o Reino Unido, a sua grande maioria, grande não, né? Porque a diferença foi muito pequena, optou pela saída da União Europeia. Então, essa saída ficou definida pelo termo, né, Brexit, que ele resulta da junção das palavras, tá? Uma relacionada à Grã-Bretanha e saída, tá? Saída da Grã-Bretanha deste bloco. Então, o governo inglês passou a atuar lentamente nas negociações para a saída, então, muito tempo depois que vai ter a efetivação disso. Então, foi uma discussão muito longa, a votação foi em 2016, né? Porque tem uma assinatura de um acordo, tem vários fatores que devem ser cumpridos, que a gente vai estudar posteriormente também. Então, eles precisavam definir como é que vão ficar as taxas e os impostos, né? Para exportar, para importar. Os investimentos, as pessoas vão poder continuar circulando livremente de um país a outro. Então, foram vários critérios que tinham que ser discutidos,
né? Então isso durou por muito tempo aí. Então as pessoas ficaram divididas, né? Alguns partidos políticos, a população, todo mundo ali uns querendo maior agilidade para essa saída, outros queriam que isso se prolongasse um pouco mais, né? Mas a saída realmente ocorreu em 31 de janeiro de 2020, tá? E aí os 11 meses subsequentes a esse período aqui ficaram para decidir, para definir todas as negociações. Então o Reino Unido hoje, né, a partir do dia 31 de janeiro de 2020, ele deixou de fazer parte da União Europeia, tá? Então ele não faz mais parte desse bloco econômico. O que é interessante falar aí para vocês também, que alguns desses países, né, do Reino Unido, eles não ficaram satisfeitos com essa situação, eles gostariam ainda de fazer parte desse grupo, desse bloco econômico. Um deles é a Escócia, tá? A Escócia, ela fez um movimento para deixar o Reino Unido, para ela não fazer mais parte do Reino Unido. E aí em 2013 um referendo foi realizado, né, e 55% da população foi contra sair do Reino Unido, tá? Mas depois, com essa saída, com essa questão do Brexit, eles fizeram, os escoceses, eles acabaram mudando de opinião, né, e eles gostariam de sair desse bloco, de não fazer mais parte do Reino Unido, porque eles preferem estar vinculados à União Europeia e não mais ao Reino Unido, tá? Então, algumas coisas que a gente vai discutir aí, vamos fazer correção de exercícios e vocês vão entender também um pouco mais sobre esse assunto. Então, vamos lá, Europa Oriental. Então, a parte menos desenvolvida que a gente vai falar, né? Ela apresenta aí esse menor desenvolvimento relacionado lá ao pós-Segunda Guerra Mundial, a influência da União Soviética, né? E aí a gente vai, nas nossas próximas aulas, falar muito a respeito disso. Então, a Revolução Industrial, base da sociedade capitalista moderna, ocorreu inicialmente onde? Nos países ocidentais. Então, primeiramente, para a gente perceber que a Europa Oriental não é tão desenvolvida quanto a ocidental, porque a Revolução Industrial, ela se dá primeiramente do lado ocidental, tá? As indústrias do lado oriental eram bem obsoletas, bem antiquadas, bem primitivas, tá? Porque tudo começa do lado ocidental. Outro fator que indica esse desenvolvimento, né, baixo, esse desenvolvimento menor, está relacionado à industrialização tardia, né, que a gente acabou de falar aí. Se do lado ocidental desenvolveu muito primeiramente, as revoluções industriais começaram por ali, por causa da grande disponibilidade de recursos, e isso não se dá de mesmo modo na Europa Oriental. Até a Primeira Guerra Mundial, a área situada na parte centro-oriental da Europa, ao sul da Alemanha, formavam o imenso Império Austro-Húngaro, que foi desmembrado por ocasião de conflito. Então, a gente pode ver aqui, aqui ao sul da Alemanha, né, esse império aí que a gente acabou de falar. Então, essas regiões aqui, elas têm mudado muito a sua configuração, tá? No início da Primeira Guerra Mundial, a configuração do território em 1914. Então, nós tínhamos aqui, ó, a conjunção Áustria-Hungria, a Romênia, a Bulgária, Sérvia, Grécia, aqui é descrito ainda como Império Otomano, Império Russo, né? Então, essas áreas, elas vão se tornando independentes, elas vão tendo uma redistribuição, né? Vão criando novos territórios aí, então a gente vai ter novas configurações. Aí no final após a Primeira Guerra Mundial, em 1919, a gente já vai ter uma nova divisão. Olha os novos países já que foram criados, né? Então a gente vai ter essa área aqui toda destacada de novas regiões. Então surge aí a Finlândia, a Estônia, Letônia, Lituânia,
Polônia, tá? Todas essas regiões aí, elas surgem nesse período curto, né? Praticamente 5 anos aí, a gente vai ter essas novas regiões, ó, Hungria, Iugoslávia, todas essas regiões que a gente vai trabalhar bastante aí ainda nas nossas próximas aulas. Então, agora é hora de exercitar, tá? Eu vou deixar um exercício aqui para vocês e eu vou gravar uma próxima aula de correção de exercícios. Então, eu estou deixando muitas atividades para vocês lá no AVA, tá? Para serem feitas, atividades do livro de vocês. Então, façam, porque aí eu venho com a correção na nossa próxima aula, tá bom? Então, está aí, página 67 para hoje. Então, vocês vão fazer os exercícios 1 e 2, tá bom? E aí, pessoal, vocês finalizaram aí a segunda avaliação parcial, né, que eu deixei para vocês, a construção de um mapa, tá? Vocês podem ter ficado até na dúvida, mas esse mapa, por que o pedido desse mapa? Então, não é à toa, tá, o pedido desse mapa, porque muito que a gente vai trabalhar, principalmente em avaliações, a gente precisa entender aquela configuração, aquela distribuição, aonde estão localizadas as penínsulas, aonde estão localizados os pontos de maior altitude. Então, todas aquelas informações passadas ali, elas têm um motivo, tá? Eu espero que vocês tenham tido sucesso aí nessa atividade, que foi tranquila, né? A meu ver, foi uma atividade tranquila, dá para desenvolver rápido. E não deixem esse material de lado, ele vai servir para a nossa primeira AE, tá? Então, estudem por ele também. Então, daqui a pouco eu retomo aí com a nossa segunda aula de correção de exercícios. Até lá!